E é hora de falar de armas. Até 2003, o Brasil não tinha nenhuma lei que regulamentava as armas de fogo. Se alguém fosse pego com um revólver não registrado, era mais uma contravenção penal do que um crime. Era tipo um tapinha nas costas com: aí, boa noite, campeão, pode ir pra casa com a sua arma, na fé do Senhor. Mas desde a implementação do Estatuto do Desarmamento, a coisa ficou diferente. Já não era tão fácil ter uma arma, você tinha que ser maior de 25 anos, comprovar a necessidade de andar armado e passar por avaliações técnicas e psicológicas. Uma pesquisa de 2015 estima que, graças ao Estatuto, mais de 160 mil vidas foram poupadas de 2004 a 2014. É bastante gente. O bastante para todo mundo poder concordar que o Estatuto era uma boa ideia, né? Mais ou menos, nem todo mundo pensa assim. Uma das consequências da chegada de Michel Temer à presidência foi essa aí, ó. Bancada BBB pressiona Temer por Estatuto da Família e por direito à posse de armas. Sim, eu sei, já faz tempo que os políticos da bancada da bala querem revogar o atual Estatuto do Desarmamento e ampliar o acesso às armas. A gente não tem problemas o bastante no Brasil, você sabe disso. Não tem tsunami, não tem furacão. Então, para apimentar um pouco o país, a gente precisa de um 38ão, parceiro. Mesmo assim, eles não estavam conseguindo passar isso para frente. Pois bem, eles apoiaram o impeachment e agora estão cobrando esse favor do Temer. Uma mão lava a outra e as duas lavam a calçada de sangue. Inclusive, o deputado Alberto Fraga, do DEM, se encontrou recentemente com o presidente interino e disse não ter dúvidas de que Temer é mais sensível do que a Dilma com relação à flexibilização do Estatuto. O Temer faz poesias, então a gente sabe que ele é um cara sensível. Mas em relação às armas, como é que funciona isso, cara? Rosas são vermelhas? Com o novo Estatuto em prática? O que é isso na gaveta do papai? Uma Glock semiautomática? Essa tal flexibilização do Estatuto, na prática, é quase uma inversão da coisa. A idade mínima para a compra de armas ia cair de 25 para 21 anos. Você ia poder comprar mais armas e mais munição, talvez o bastante, para transformar sua família num pequeno exército. E além disso, pessoas que já foram presas ou são investigadas por crimes violentos iam poder comprar armas também, o que hoje é proibido. Ou seja, a flexibilização do Estatuto é uma flexibilização do mesmo tipo que você pode chamar um morcego de pássaro porque ele tem asas. E o que será do futuro? Todo mundo vai ter arma? Será que logo mais você não vai mais poder xingar um cara que te deu uma fechada no trânsito? Um direito constitucional? Simplesmente porque você não sabe mais quem possui um revólver? Cara, eu quero poder xingar as pessoas sem levar um tiro na cara na rua. O que será que a galera nas ruas acha do Brasil facilitar o acesso às armas? Tem que amar todo mundo, meu amigo. Amando todo mundo, aí é cada um para si. Facilitar a venda de armamento, querendo ou não, você facilita a violência, porque é um olho por olho, dente por dente, sabe? Se só quem está disposto a ter arma de forma ilegal dispuser de armas, você desequilibra para o lado negativo essa equação. Arma zero, porque na hora da raiva a gente às vezes faz coisas que não devia fazer. Eu sou a favor ao armamento cidadão de bem. Eu não teria e não recomendo ninguém a ter por esse motivo. Então, qualquer loucura a gente sai fazendo atos que a gente se arrependa depois. Não adianta desarmar a população, hein? E os da esquerda ficam armados. Não faz sentido pra mim ter uma arma em casa se você não é treinado, se você não é especializado, se você não trabalha com isso. É a mesma coisa que um médico ter um capacete de engenheiro. Peraí, cidadão de bem, capacete de engenheiro, esquerda armada. Ok, eu tô oficialmente confuso agora. Por isso eu resolvi falar com um especialista para entender melhor sobre quem precisa ter uma arma, por que tem gente querendo mudar o estatuto e outras coisas relevantes sobre a questão do desarmamento. Eu conversei com o Olavo, psicólogo responsável por avaliar as pessoas que querem ter uma arma. Doutor, qual que é a sua opinião sobre o atual Estatuto de Desarmamento? O atual Estatuto de Desarmamento, ele está bom, ele é bom na medida em que ele impede que haja uma proliferação de venda de armas e permite que as pessoas que precisam usar armas realmente usem. Quem precisa ter uma arma? Eu acho que quem precisa ter uma arma são aquelas profissões que geralmente mexem com o risco. São os policiais, de uma forma geral, auditores da Receita, pessoais ligados a apreensões nas fronteiras. E essa possível mudança, você acha que talvez seja
ela torne muito fácil para conseguir uma arma? Eu vejo com preocupação essa mudança. Eu não acho que essa mudança ela vem em prol da segurança pública. Propostas que são feitas ao calor do momento. Sim. A gente sabe que essas mudanças não são feitas por técnicos, essas Sim. propostas. Propostas são feitas e as alterações por políticos e que eles procuram ver o clamor público. O clamor público realmente ele é baseado em termos de sensação de segurança e a gente sabe que a população está se sentindo altamente insegura, uma falsa sensação de segurança poderia vir a ser transmitida com uma alteração no Estatuto do Desarmamento que está em vigor. Você aplica o teste nas pessoas o teste psicológico nas pessoas que querem ter o porte de arma. Como é esse teste? A gente procura entender o psicológico do indivíduo para poder fazer uma predição de como ele vai fazer essa arma em uma situação de tensão. Pela nossa experiência, desde que entrou em vigor o Estatuto de Desarmamento, tem sido muito válido essa predição que os psicólogos têm feito em todo o território brasileiro. Doutor, eu quero uma arma para me defender. É o que todos dizem. E eu não vou fazer nada errado com a arma, eu prometo. Cadê minha arma, doutor? Por que você quer ter uma arma, Wander? Doutor, para proteger a minha família e salvar o mundo. Tranquilo, normal, perfeito. Você não ia me reprovar numa dessa? Tanto o ato de defesa quanto o ato de ataque são atos tensos. E nesses momentos, a pesquisa já mostra não mais que 25% da população consegue agir adequadamente. Sim, e eu posso ser um desses 25% que soube usar a arma direito, cara. Eu normalmente sou muito bom com as minhas mãos. O nosso cérebro não está preparado para a surpresa. Muito obrigado. Obrigado. Gostei muito de conhecer o senhor e o senhor me lembra muito uma versão não reacionária do Marcelo Rezende. Corta pra mim, senão aqui corta é só pra mim que corta. Foi interessante saber que alguém que trabalha nesse universo das armas e é psicólogo, ou seja, entende bem a mente humana, está preocupado com essa possível mudança no estatuto. Eu me identifico com isso. Eu gosto de armas em 2 lugares, nos filmes do Denzel Washington e nas músicas do Dr. Dre. Mas, como eu sou um cara curioso, eu quis entender melhor o que argumenta o pessoal que quer mudar o Estatuto do Desarmamento. Então eu fui bater um papo com o advogado Benê Barbosa, autor de um livro chamado Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento. Benê, o que você acha do Estatuto do Desarmamento hoje? Foi um fracasso. Ele foi proposto lá no finalzinho de 2003. Na verdade, ele começou a ser discutido em 99, foi aprovado em 2003 com a proposta de reduzir a criminalidade violenta, de reduzir o número de homicídios. Então, para o bandido, quando ele viu aquilo como um sinal de entreguismo, né, de rendição perante ao próprio crime. E que isso traria, obviamente, uma segurança, entre aspas, maior para ele, que poderia atacar com menos risco de ser confrontado. O que a gente procura aí é uma adequação dessa lei, né, para se controlar, se fiscalizar, mas não impedir o cidadão, desde que tenha preparo, tanto psicológico como técnico, de ter uma arma de fogo para sua defesa. O preparo técnico seria um curso? Um curso, um teste prático de tiro, né? Para a pessoa comprovar que ela sabe utilizar aquele instrumento. Né? Você precisa de 10 horas de manuseio? De manuseio para você constar ali. Isso. Mas não é muito pouco? Não é pouco, eu vou dizer por quê. Né? Se você pegar todas as empresas de segurança, né, privada, o curso nunca é muito mais do que isso. Às vezes, inclusive, é inferior a isso. Inferior a isso? Inferior até a isso. O número de disparos, a mesma coisa. Né? O número de disparos é muito pequeno. Mas esse número que você diz é relativo à segurança privada. Segurança privada. Ou segurança de um shopping, de uma casa, ou segurança particular. Exato. Não um cidadão comum. Você não acha perigoso colocar uma arma na mão de uma pessoa assustada? Não, não acho, realmente não acho. Um cidadão que tem a sua arma, né, para defesa, ele não está pensando em melhorar a segurança pública do país. Né? Ele está buscando uma solução privada, uma solução para ele, né, uma opção dele de ter uma arma de fogo para sua defesa. Ele vai ter essa arma, né, por um momento realmente que será raro, né? A gente sabe disso, eu conheço pessoas que têm arma há 20, 30 anos e nunca precisaram utilizar efetivamente essa arma. Né? Aí que tá, se é raro, o cara não tem a experiência. Se ele não tem a experiência, ele não vai ter a presença de espírito. Mas é que se criou um mito muito grande sobre o uso da arma de fogo.
né, de que é uma coisa que precisa ser um super especialista, que precisa de um super treinamento, e a prática mostra que não. Eu opto por ter uma arma e opto por educar meus filhos, dizer, olha, isso aqui é um objeto que não pode ser mexido porque traz risco, mata a mãe, mata pai, né, mata você, mata a coleguinha se você mexer sem autorização. Né? 100 mortes por ano envolvendo crianças com arma de fogo ainda é bastante. Foi o que eu disse, é bastante, mas a gente ainda tem que considerar, né, que muitas dessas mortes não são acidentes, são homicídios. Ah, eu entendi então. As crianças estão matando as outras propositalmente. Não foi acidente, foi homicídio mesmo. Há um outro caso muito problemático, que é o suicídio, né, e que isso é varrido para baixo do tapete no Brasil de uma forma absurda. Homicídio, suicídio, não importa. O que importa é que não são acidentes. Uma pesquisa que foi feita, ainda quando era permitido o porte, indicou que nos casos de latrocínio, eu tenho aqui os números, entre as vítimas armadas, as que tinham de fato um revólver em casa e podiam se defender, 27% dessas pessoas conseguiram evitar o crime, 26% dessas pessoas ficaram feridas e 46% das pessoas foram mortas. Ou seja, mais da metade dos exemplos das pessoas não deu certo. Tendo isso em vista, isso não deve ser algo em consideração na hora de aprovar ou não essa atualização no Estatuto? Essa pesquisa ela tem uma falha, tá? Que é uma falha comum a todas essas pesquisas que foram feitas no Brasil, né? Ela desconsidera, né, qualquer reação que não tenha acabado com você ferido ou morto ou com o bandido ferido ou morto. Então, muitas vezes, o simples ato de ter uma arma de fogo evitava um crime, evitava um roubo, evitava uma invasão, e isso não vira estatística. Aí você está supondo que o cara não fez o BO. Ele deve fazer o BO. Não, mas ele não faz. Por que ele não faz? Não faz. Se ele é tão preocupado com segurança, se ele tem uma arma, ele não vai fazer um BO? Ele vai ter a arma apreendida, é uma dor de cabeça gigantesca, nem polícia faz isso. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Todas as pesquisas que são contrárias, que indicam dados que são contrários ao uso das armas, estão erradas? Sim. Ok, eu aprendi várias coisas com o Benê. 1. Aparentemente, os bandidos se sentem mais seguros com o atual estatuto. 2. Não é preciso muito treino para usar uma arma. Eu passei mais horas aprendendo a usar uma faca para limpar um peixe do que alguém precisa para poder usar uma arma. E 3. Simplesmente todas as pesquisas a favor do desarmamento estão erradas. Peraí, não, eu continuo 100% confuso. Essa altura eu já estava preocupado, cara. Eu estava pensando em pular toda essa questão de, será que eu compro um revólver ou uma outra arma pequena? Eu vou partir direto com uma bazuca, parceiro. Eu quero me defender de verdade. Mas o pessoal da produção disse que eu podia me acalmar, porque eles encontraram um cara, Pier Paolo, que também é advogado, mas tem opiniões e informações bem diferentes da galera que é contra o Estatuto do Desarmamento. Vamos falar então com esse cara, antes que eu guarde uma arma embaixo do meu travesseiro. Seria uma péssima ideia, eu tenho um sono muito agitado. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento é um instrumento importante, muito relevante, muito adequado para que a gente diminua os graus de violência no país. Os críticos do desarmamento, eles gostam de dizer que as pesquisas que indicam que o desarmamento foi positivo, elas são baseadas em falsas metodologias. O que você diz de quem rebate as estatísticas contra a posse de armas? Veja, a discussão sobre metodologia estatística, ela tem que ser muito bem fundamentada. Eu sei que, por exemplo, os institutos que fazem análise da relação de armas com a violência são institutos muito sérios. Então, o Instituto Sou da Paz, o próprio Ministério da Justiça, e todos eles apontam numa relação muito clara entre ampliação do uso de armas e ampliação de violência. Até porque quando a gente fala de uso de armas, a gente não está falando só do sujeito que usa arma para se defender. A gente está falando do sujeito que usa arma para atacar. O sujeito, nós temos dados, e esses dados são absolutamente verídicos, que demonstram que boa parte dos homicídios no país se dão por motivos passionais. Ou seja, são pessoas que, se não tivessem uma arma à mão, elas não teriam matado as pessoas. Isso é verdade. Eu tenho um vizinho que gosta de música eletrônica e acorda cedo no sábado. Sinceramente, eu sou um cara pacífico, mas é melhor para todo mundo que eu não tenha acesso a uma arma de fogo. Quando a gente fala de armamento, a gente não tem que falar só naquele cidadão que, em legítima defesa, utiliza a sua arma para repelir um agressor injusto. A gente também está falando do sujeito que está no trânsito, na violência doméstica,
na briga de bar, ou seja, todas aquelas situações em que se ele não tivesse uma arma ao alcance da mão, essa situação não aconteceria. Boa parte das pessoas que têm arma para se defender não conseguem se defender, até porque, em regra, são cidadãos que não estão habituados ao conflito. E quando são atacados, eles são atacados por pessoas que, de alguma forma, sabem manejar arma muito mais. Então, o fato de você ter uma arma ou não vai resolver esse problema. E a ideia é de que, pelo fato do cidadão não ter uma arma, isso faria com que os bandidos ficassem mais seguros, sabendo, naquela casa eu posso entrar. Eu acho que, em primeiro lugar, o bandido realmente que decide, quando ele decide em determinada arma, ele nunca sabe se o sujeito tem arma ou se ele não tem arma. Ou seja, não é uma questão. E segundo, se o sujeito tiver arma, não é algo que vai impedir o bandido que efetivamente quebra. Já a decisão de entrar numa casa com as pessoas na casa é uma decisão muito grave, muito séria. Eu não acho que o fato dela ter arma ou não ter arma seria algo que faria o sujeito se inibir. Mas, mais uma vez, se todo mundo tiver armado, ele vai entrar em alguma casa de qualquer forma. Ou seja, você não vai diminuir o número de criminalidade porque está todo mundo armado. Ou seja, eles vão se armar mais. Então, você já não vai resolver. Você não vai... então ele vai deixar de ser bandido e deixar de roubar casa porque todo mundo está armado. Não, ele só vai armar o armamento dele. Ele vai precisar de mais dinheiro para isso, vai precisar cometer mais crime. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso fácil, mas irracional. Porque o discurso fácil e irracional, ele seduz num primeiro lugar, mas ele não resolve o problema. A arma, ela não protege, ela coloca muito mais em risco do que... Maravilha, perfeito. Inclusive, deixa eu tirar aqui agora, brincadeira, só um papel, não tem um revólver aqui. Ainda bem. Você se assustou? Você pensou isso? Cara, não, você pensou? Não. Toda paz. Ufa, cara! Uau, que bom! Eu entrei na matéria não querendo muito ter armas e sair do mesmo jeito. No final das contas, as pesquisas sobre desarmamento estão corretas e as mortes diminuíram mesmo. Quem realmente precisa de uma arma ainda pode tê-las e o principal, em quase 13 anos de estatuto, os bandidos não tomaram o país à bala. Ou seja, por mim a gente pode deixar o estatuto lá como tá, sem facilitar a compra de armas pela galera. Afinal, é tão ruim assim limitar o acesso legal a uma coisa perigosa? Mas você, o que você acha disso?